Jejum. Como fazer? Para que serve? Qual a forma correta de jejuar? Jejum realmente funciona? Creio que você algumas vezes já fez essas perguntas e eu separei esse vídeo aqui para explicar alguns detalhes a respeito do jejum. Então fique comigo aí que hoje o papo é sobre jejum. Olá gente, graça e paz, aqui Lucas Akel, é uma alegria enorme ter você aqui comigo no Conselhos de Vida e hoje nós falaremos sobre um assunto muito importante que é o jejum, essa ferramenta espiritual poderosa que nós devemos usar durante a nossa vida. Mas afinal de contas, para que serve o jejum? Como que ele funciona? Qual a forma correta de fazer esse jejum? Eu quero nesse vídeo te explicar alguns detalhes a respeito do jejum e creio que algumas coisas você vai começar a entender agora a respeito dessa ferramenta poderosa. Mas antes, eu peço para você já deixar o seu like aqui nesse vídeo, deixa a tua curtida aí e também inscreva-se no canal. Você que não é inscrito no canal ainda, aqui embaixo tem um botãozinho inscrever-se e eu peço para que você clique nesse botão e ative as notificações para você sempre receber do YouTube um aviso quando tiver vídeo novo no canal ou quando nós estivermos ao vivo. Olha só, gente, nossa programação aqui no YouTube. Nós fazemos o Chaves de Sabedoria de segunda a sexta às 7 horas da manhã. É uma live ao vivo, onde eu libero uma palavra de sabedoria sobre a tua vida. E segunda, quarta e sexta, nós temos aqui o Conselhos de Vida. É um conselho para você crescer, para você aumentar o seu conhecimento, para que Deus aumente a sabedoria em você. Então, é uma programação especial para te abençoar. E hoje falaremos sobre jejum. Eu quero ler um versículo com vocês antes, que está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. A palavra diz assim: Então, Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Você vê aqui que nesse episódio, quando Josafá ele estava diante de um grande desafio, de uma grande luta que ele tinha pela frente, o que Josafá fez? Ele foi buscar Deus e logo ele iniciou um jejum. Mas por que Josafá fez isso? Josafá fez isso porque ele sabia que o jejum ele é uma ferramenta espiritual poderosa, principalmente quando nós estamos diante de um grande desafio. E eu quero agora explicar um pouquinho mais sobre o jejum para você. Primeira coisa que você tem que entender é que o jejum, ele não muda Deus, mas ele muda a gente. Quando você faz um jejum, você não faz um jejum para mudar aquilo que Deus tem para você, mas você faz um jejum para mudar aquilo que está dentro de você. Você faz um jejum para que você seja transformado, para que você seja moldado. Então o jejum, além de uma ferramenta espiritual poderosa, ele nos deixa mais sensíveis àquilo que Deus tem para nossas vidas. É por isso que quando você jejua, você escuta Deus, você tem uma sensibilidade maior àquilo que você deve fazer. Por quê? Porque o jejum, ele é estabelecido para que nós sejamos transformados. Então, quando eu quero mudar algo na minha vida, quando eu quero buscar uma coisa diferente, o que eu tenho que fazer? Orar e jejuar. Porque a oração me aproxima de Deus, é a forma de eu me comunicar com Deus. E o jejum, ele vai me transformando, ele vai me moldando. Segunda coisa, jejum não é dieta. Jejum não é dieta. Como assim, pastor? Me explica. Te explico. Jejum sem oração é dieta. Agora, jejum com oração é jejum. Então, quando você for fazer um jejum, você tem que estar junto dele em um propósito de oração. Jejuar não é apenas você abrir mão de algumas coisas e simplesmente não comer. Não, quando você abre mão de algumas coisas e não come, você está fazendo uma dieta. Mas agora o jejum, ele tem que estar aliançado com um tempo especial de oração. Então, um conselho que eu dou para você é que quando você for jejuar por alguma causa na sua vida,
quer seja pela sua vida financeira, pela sua saúde, pela sua família, não sei, pelo seu negócio, junto com o jejum, estipule um tempo de oração com Deus, um tempo de mais qualidade, porque, veja bem, gente, você vai orar mais, você vai se comunicar mais com Deus, você vai falar com o Pai, sabe, de uma forma diferente e, além disso, você vai estar jejuando, você vai estar mais sensível àquilo que Deus tem para te falar. Então, sempre quando fizer um jejum, aliancie o jejum junto com a oração. Jejum é se abster de algo para se consagrar. Então, como que funciona o jejum? E aqui eu quero até falar algumas coisas bem práticas para te auxiliar nesse processo. Jejum é quando você abre mão. E no final do vídeo, gente, eu vou falar sobre os tipos de jejum, tá? Então, jejum é quando você abre mão de algo para se consagrar. Jejum é quando você abre mão de algo para se consagrar. Nós temos os nossos desejos, as nossas vontades. E todas as vezes em que, em um propósito, eu me abstenho das minhas vontades, eu dou espaço para que o Espírito Santo fale comigo. Então, quando você abre mão, por exemplo, de uma refeição no seu dia, ou você abre mão do doce, do açúcar, ou até mesmo você faz um jejum total, você se abstém, você abre mão de algumas coisas, você abre mão da sua vontade para que a vontade do Senhor se estabeleça em você. É isso que o jejum faz. Ele elimina os seus desejos para que o desejo do Senhor ele seja prioridade na sua vida. Você se abstém de algumas coisas para que os teus ouvidos fiquem mais sensíveis a ouvir a voz de Deus. Então o jejum, gente, é isso. É quando a nossa carne, é quando os nossos desejos, é quando as nossas vontades ficam de lado, para dar espaço, para dar atenção à vontade de Deus para as nossas vidas. Então, isso é jejum. Se nós tivermos que pegar algumas palavras para colocar dentro da palavra jejum, coloca aí, ó, renúncia, jejum é renúncia, jejum é entrega, jejum é sacrifício, jejum é intimidade com Deus, porque você fica mais perto, você fica mais sensível ao mundo espiritual. Eu já tive algumas experiências com jejum que foram assim, ó, sobrenaturais. Uma vez eu estava passando por uma situação numa das empresas e eu precisava de uma resposta de Deus. O que eu fiz? Eu comecei um propósito de oração junto com o jejum. Então estipulei um jejum, né? E junto comecei a orar. E lá pelo 5º, 6º dia, Deus em sonho me respondeu o que eu tinha que fazer. Então o jejum te proporciona isso. Se você quer resposta da parte do Senhor, além de orar, comece a jejuar. Jejue pela sua casa. Se a sua casa não está bem, se a sua família não está bem, jejue pela sua casa, pela sua família. E você vai ver o mover de Deus. Então, o jejum também, ele não é feito para aparecer para homens. Jejum é feito para ficar mais próximo de Deus. Então, quando você jejua, a intenção não é que os outros vejam que você está jejuando, mas sim você se aproximar de Deus e da vontade dele. E o jejum também, aqui como uma instrução, é sempre bom ter um tempo estabelecido. Então você que vai definir segundo aquilo que Deus colocou no teu coração, o tempo do teu jejum. Então, eu já fiz jejuns de 1 dia, de 3 dias, de 7 dias, de 21 dias, de 40 dias. Então, você, conforme uma orientação do Espírito Santo dentro de você, você estipula um tempo. Estipula um tempo e você cumpre aquele seu propósito, aquele voto que você fez com Deus. Gente, jejum é compromisso. Jejum é compromisso. Então, você definiu 5, 7, 8 dias, cumpra ele do início ao fim. Tá bom? Agora, quais são os tipos de jejum? Todo mundo pergunta, mas pastor, jejum tem que ser total, ou pode ser só água, ou posso apenas entregar o almoço para Deus. Deixa eu te explicar os 3 tipos de jejum, tá? O jejum normal, é apenas água. Então você não se alimenta de nada e apenas ingere água. Você apenas bebe água, tá? Esse é o jejum normal. O jejum parcial é quando você não se abstém totalmente dos alimentos. Então,
você faz um jejum de açúcar, você faz um jejum de doce, você faz o jejum do almoço, ou você faz apenas uma refeição por dia, tá? Então, tudo isso direcionado por Deus, tá? Então você pode fazer o jejum parcial também, que é quando você se abstém parcialmente daquilo que você come. E claro, tem o jejum total, que é quando você se priva de tudo, inclusive de água. Nesses casos, né, o meu conselho sempre é você buscar uma consulta médica antes, tá? Para que você não passe mal, certo, gente? Eu creio que Deus nos sustenta, mas creio que nós não podemos ser negligentes. Então, se você precisa ingerir água de tanto em tanto tempo, ou você não pode ficar tantos dias sem ingerir água, segundo uma orientação médica, seja prudente também. E outra coisa, jejuns mais fortes, como o jejum total e o jejum normal, que é apenas água, sempre tem que ser feito por uma orientação divina. Então não é simplesmente você chegar e falar assim, não, hoje eu quero fazer um jejum total. Vou ficar 5 dias no jejum total. Não, gente. Quando for um jejum total, ou até mesmo um jejum normal, onde você bebe apenas água, faça isso por uma direção de Deus, ou realmente por uma necessidade. Ou seja, um pedido, um clamor que você tem. Certo? Eu espero que com esses conselhos, com essas dicas, você consiga aí jejuar de uma forma mais sábia, sabe? Realmente colocando um propósito no seu jejum, alinhando ele junto com um tempo de qualidade de oração. Então faça isso, porque o jejum é uma ferramenta poderosíssima para as nossas vidas. Tá bom, gente? Espero que esses conselhos tenham te ajudado, né? Agora eu peço para você deixar tua curtida aqui nesse vídeo. Você que me acompanhou até aqui, curta o vídeo, te inscreve no canal caso você não seja inscrito e compartilhe. Vamos levar essa informação, esses conselhos, esse conhecimento ao maior número de pessoas. Eu te peço uma ajuda agora para você me ajudar a semear essa palavra no coração de mais pessoas. Então me ajude a fazer com que esse ensino chegue a mais vidas, para que mais pessoas orem e jejuem de uma forma correta. Amém, gente? Que Deus te abençoe e até o próximo Conselhos de Vida.